Existem três sinais claros de que uma imputação é frágil. Se você trabalha com direito penal e começa a ver esses sinais no processo, acenda o alerta. A decisão está se apoiando mais na imaginação do intérprete do que nos fatos significativos do caso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Antônio Solon Rudá, advogado, pesquisador e autor da teoria significativa da imputação. Trata-se de uma proposta que reconstrói dolo e imprudência e tira a ficção do centro das decisões penais. Hoje eu quero te mostrar, de forma simples, quais são esses três sinais de fragilidade e por que, tecnicamente, eles são tão perigosos. O primeiro sinal de que uma imputação é frágil é quando ela se apoia de forma decisiva em suposições, não em fatos, não em prova, não em dados verificáveis, mas em suposições. É aquele raciocínio que começa assim: ele devia saber, é óbvio que ele queria, qualquer pessoa na posição dele teria previsto. Perceba, nada disso é fato, isso é projeção. É o julgador falando mais sobre a própria cabeça do que sobre o caso concreto. Na teoria significativa da imputação, eu trabalho com 7 quesitos significativos. E o primeiro choque que esses quesitos produzem é justamente esse: separar o que é fato significativo do que é puro achismo sobre vontade, conhecimento, previsibilidade e decisão. Quando a acusação ou a decisão não consegue mostrar nos fatos onde está a vontade, onde está o conhecimento, onde está a previsibilidade, ela começa a inventar. E a partir dali, a imputação já nasce frágil. O segundo sinal é muito comum e, às vezes, até bem intencionado. É quando o intérprete pega uma lacuna do processo e preenche com a própria opinião. Funciona assim: faltam dados, faltam provas, faltam registros. Em vez de reconhecer a limitação, o jurista completa o quadro com o que acha razoável, provável, coerente com o perfil do réu. Só que opinião não é fato. Nem boa intenção transforma opinião em prova. Na prática, isso produz um erro metodológico grave. A decisão deixa de ser uma reconstrução dos fatos significativos e vira uma projeção pessoal sobre como as coisas devem ter acontecido. Na teoria significativa da imputação, isso é inaceitável. Os 7 quesitos significativos existem justamente para impedir esse movimento de preencher buracos com imaginação. Se não há fato significativo que sustente um quesito, por exemplo, a previsibilidade necessária de um resultado, você não tem autorização para pular esse degrau. É melhor admitir a dúvida do que inventar certeza. O terceiro sinal é a inversão completa da ordem. É quando a narrativa fica mais forte do que os fatos. Você percebe isso quando a história cola tão bem moralmente, emocionalmente, midiaticamente, que tudo passa a ser lido para caber dentro dela. Acontece assim: primeiro, alguém abraça uma narrativa sedutora. O médico irresponsável, o motorista assassino, o gestor frio e ganancioso. Depois, as provas são selecionadas, interpretadas e recortadas para confirmar essa história inicial. O caso deixa de ser um conjunto de fatos e vira um roteiro moral. Esse é um dos caminhos mais rápidos para a injustiça, quando a narrativa manda mais do que o processo. Na teoria significativa da imputação, eu insisto o tempo todo: não se começa pela narrativa, começa-se pelos fatos significativos. Só depois, passo a passo, é que se responde se houve vontade,
Que tipo de previsibilidade existia? Se houve conhecimento, indiferença, se houve aceitação, se houve decisão livre. Se a narrativa não sobrevive a esse exame, ela cai. Quem manda são os fatos, não a história que eu gostaria de contar. Quais são, então, os erros metodológicos por trás desses 3 sinais? O primeiro é inverter a ordem entre método e conclusão. Em vez de aplicar um método para chegar à conclusão, o intérprete parte da conclusão desejada e usa o método apenas para justificá-la. Isso é o oposto da TSI, que obriga a percorrer os 7 quesitos antes de rotular alguém como autor doloso ou imprudente. O segundo erro é confundir fato com inferência. Suposição não é prova. Opinião não é fato. Narrativa não é evidência. Quando essas 3 camadas se misturam, a imputação perde densidade e ganha aparência de certeza sem base. O terceiro erro é abandonar o critério da verificabilidade. Uma decisão séria precisa poder ser conferida por qualquer observador honesto. Olhando os fatos, é possível entender por que se concluiu por dolo, imprudência consciente gravíssima, grave, leve ou sequer responsabilidade? Se a resposta depende da sensibilidade do julgador, da experiência do intérprete, da impressão que o réu causou, não é direito. É opinião revestida de formalidade. É por isso que na teoria significativa da imputação, eu insisto, sem fatos significativos que respondam de forma, digamos assim, minimamente verificável aos 7 quesitos, a imputação é, no máximo, uma hipótese fraca, não uma conclusão robusta. Então, resumindo, 3 sinais revelam uma imputação frágil. Quando ela se apoia em suposições, quando ela preenche lacunas com opinião e quando a narrativa é mais forte que os fatos. Uma imputação só é forte quando ela consegue sobreviver sozinha, sem a imaginação do intérprete, sem suposições travestidas de prova, sem narrativas dominando todo o processo. Na teoria significativa da imputação, o compromisso é simples e duro. Deixar que falem os fatos significativos. Perguntar um a um pelos 7 quesitos e só então decidir, com honestidade, o que cabe imputar. Se você quiser uma série completa sobre imputação, falando de dolo, imprudência consciente, em graus, casos concretos e aplicação prática da TSI, comenta aqui embaixo. Séria. Assim, eu sei que vale a pena aprofundar esse tema em outros vídeos. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até mais.